No Contracorrente de hoje, queremos discutir tudo isto, fazer o balanço deste processo e tentar perceber se na Assembleia ainda haverá caminho para esta reforma andar. José Manuel, bom dia. Bom dia. Estamos perante a crónica de uma morte anunciada. Não sei. Não sei porque, enfim, nós na segunda parte vamos discutir fazer mais especulação política. Eu diria que, como toda a gente já percebeu, depende do Chega, não é? E o Chega é, em muitos aspectos, imprevisível. E eu diria que se o ponto de partida base do Chega é, eu acho, inaceitável, pode haver repousados que mexam alguma coisa, não é? Eu vou especular em absoluto, não tenho nenhuma informação. Mas vamos imaginar, o Chega pediu que se baixe a idade da reforma e o Governo lhe oferece isso para os bombeiros e para os polícias. E o Chega tem uma bandeira, vai para aí fora, e sendo a bandeira pelo país fora, André Ventura... Tem contingentes de pré-reforma. Sim. Têm contingentes de pré-reforma. E que estão em discussão neste momento. Portanto, enfim, estou a dizer isto, é absoluta especulação. A mim o essencial, eu acho que é um essencial que tem sido pouco debatido, é porque é que estamos a falar disto e porque é que isto é importante. Nós já debatemos aqui o assunto algumas vezes. Muitas pessoas acham que não vale a pena e tal, vai-se mudar para quê? Bem, vai-se mudar em boa parte para corrigir o que foi muito mal feito aqui há uns anos atrás, que foi a chamada Agenda do Trabalho Digno. A ministra aqui na entrevista chamou-lhe Agenda do Trabalho Rígido e que de facto introduziu na lei muitos aspectos que esses, na minha perspectiva, são retrocessos civilizacionais, porque vão no sentido contrário àquilo que é a evolução da economia, do mundo, da maneira como as pessoas trabalham. Repara, a economia somos nós, não é? É a maneira como nós nos relacionamos com o nosso trabalho, a forma como o vemos, como nos empenhamos nele, como evoluímos nele. E aquilo que nós temos em Portugal, aquilo que tem sido a evolução do mundo, é que temos trabalhos com características muito diferentes daquelas que tínhamos tradicionalmente. Como é que se chama? Agora não estou a lembrar do nome. Gaspiadeira do... Gaspiadeiras. De São João da Madeira. As gaspiadeiras de São João da Madeira já não são propriamente os empregos dominantes em Portugal. Não quer dizer que não existam ainda, não quer dizer que não mereçam proteção, não quer dizer que o seu trabalho não seja digno, que é muito digno. É tão digno como as pessoas que andam a limpar casas de banho. Que também é algo que tem que ser feito, não é? Tem que ser feito e tem que ser... ninguém diz mal disso. Não é só trabalho digno, o trabalho, olha, o nosso, que é em princípio mais criativo, mais variado de dia para dia, menos repetitivo. Também há muito trabalho repetitivo na nossa profissão, imenso trabalho repetitivo. Também há muitas rotinas, também há muitas chatices, também há muitas coisas que nós dizemos, mas porque é que eu tenho que fazer isto, não é? Portanto, felizmente que agora alguns desses estão a tornar-se mais fácil com a ajuda de novos instrumentos. Mas numa altura em que tudo muda e muda muito depressa, tudo o que seja acrescentar rigidez não faz sentido. Por exemplo, aquele ponto que tem-se discutido tanto, que é o problema do outsourcing, o problema de, no fundo, uma empresa poder dizer assim, bem, eu tenho a minha atividade principal, que é, olha, produzir informação, ou... está aqui connosco em estúdio um escritório de advogados que é não é produzir direito, uma forma de produzir direito. Portanto, estamos a falar de aconselhamento jurídico, contenciosos, por aí adiante, que é o essencial, e depois a seguir assim, mas eu também tenho que ter obrigatoriamente, tenho que ter a contabilidade cá dentro, para não falar apenas dos serviços de refeitórios ou os serviços de... Tem que ter a contabilidade cá dentro, tem que ter os programadores cá dentro. Quer dizer, há soluções em que é a melhor solução, há casos em que é a melhor solução, há casos em que não é. Quer dizer, há casos em que eu conheci empresas que fizeram, em vários momentos das suas vidas, se reestruturaram, deixaram de ter, por exemplo, o serviço de refeitório dentro da empresa, passaram a contratá-lo externamente. Outros deixaram de ter serviços jurídicos, passaram a contratar. Eu estou a ir para os dois extremos, não é? Nós, os serviços de refeitório, vemos que é um serviço pouco qualificado, ou menos qualificado e menos bem pago. Os serviços jurídicos são dos mais bem pagos que há quando se contrata fora. Mas muitas vezes, porquê que isto acontece? Porquê que as pessoas fazem esta opção? Porque
Olha, pela mesma razão que nós não produzimos, que é mais rentável comprar trigo no estrangeiro do que produzir trigo em Portugal. As nossas terras a produzir trigo produzem uma fração do que se produz no mesmo hectare da Ucrânia ou no mesmo hectare do Midwest americano. Portanto, e por isso é melhor transportar de um lado para o outro, esse é o princípio da globalização, melhor transportar de um lado para o outro o que se produz mais barato de um lado ou do outro. Não é só pensar que nós, se fecharmos cá e produzirmos cá tudo, ficamos todos melhor. Não, porque, por exemplo, se eu de repente tiver que ter todas as funções dentro de uma empresa e não puder fazer reestruturações, a certa altura tenho funções que ocupam ao trabalhador 3-4 horas por dia. Isto não é bom para o próprio trabalhador. Mas ficar ali ali a fazer um grande outsourcing foi o Ministério da Educação, quando acabou com os refeitórios escolares. Quer dizer, não acabou com os refeitórios escolares, fê-los em outsourcing e defendeu-o. Sim, mas isso estamos a falar apenas quer dizer, desculpa, há muitas outras coisas. Foi a lotaria das empresas desse setor, porque eu sei porque era presidente de uma associação de pais que viu de uma escola pública que viu essa substituição. Bem, mas pronto, isso ficou. Enfim, ontem eu ouvi já não sei quem dizer que parece que há um país no mundo que tem o mesmo sistema, que é a Costa Rica. Não sei se é propriamente o exemplo que nós precisamos de seguir. Isto não está na legislação de nenhum país, mesmo daqueles que são que têm situações mais vantajosas para quer dizer, em que os trabalhadores têm, digamos, não digo que tenham mais direitos, mas que têm melhor vida, têm melhores condições, portanto, progridem mais. Outro tema que também vem dessa agenda é uma coisa que me faz imensa impressão, que é assim, por exemplo, isto, por exemplo, para o caso, mais uma vez, para o caso dos serviços jurídicos. Se eu posso optar, é a minha escolha, ter uma relação com a empresa com quem trabalho, não é ou para a qual trabalho, que não é uma relação formal. Porque, por exemplo, dá-me jeito de ter outros horários, dá-me jeito de mudar noutro sítio, dá-me jeito de ter a minha vida por minha conta, dá-me jeito de haver muitas coisas, não é? Ter 2 meses de férias por ano, ou 3 meses de férias por ano, porque ganho o suficiente nos outros, e, portanto, tenho um contrato, que é um contrato de prestação de serviços. Aquilo que nós chamamos habitualmente de recibos verdes. Ora, se eu tiver uma empresa para quem fornece metade do meu valor em recibos verdes, a lei do trabalho digno obriga a que considera-me um trabalhador economicamente dependente. O que significa que eu passo a estar a aplicar-se-me a regulamentação coletiva de trabalho dessa empresa. Mas a propósito de quê? Quer dizer, a opção pode ser uma opção minha. Porque é que de repente e depois porque é 50%? Quer dizer, há muitas situações em que isso acontece. Eu já tive isso, já me aconteceu na vida, durante a minha vida, essas situações. E eu não precisava, não queria, não me interessava isto. E há muitas pessoas em que isso acontece. Imaginemos um advogado que por razões muito variadas pode achar que tem vantagem em fazer isso, porque entre outras coisas gosta de manter, por exemplo, idas a tribunal e ter uns clientes privados. Mas os advogados não podem ter contratos de trabalho. Podem. Não sei, tem a ver com o estatuto de advogados. Não, podem. Tenho amigos que eram, quer dizer, não sei se que eram juristas, que portanto tinham que ser advogados, estavam na ordem dos advogados porque iam defender as empresas a tribunal e eram funcionários das empresas. Funcionários, e foram até se reformarem. Sim. E foram até se reformarem, portanto não tem problema nenhum. Quer dizer, o mundo tem cada vez mais peso destas profissões e cada vez menos peso das gaspideiras, e ainda bem, porque as máquinas substituíram muito desse trabalho com vantagem para nós todos, já não é? Vantagem para nós todos. A questão aqui, sempre, José Manuel, que eu acho que é o chão de todos os debates em relação ao mercado de trabalho, é que a relação não é igual. A relação empregador... Sem dúvida. Sem dúvida, mas sabes tem uma relação desigual que é natural. Sem dúvida, não é? Mas sabes uma das coisas que é mais importante aqui, por um lado, é garantir que há mais flexibilidade, porque o mundo move-se. E por outro lado, garantir uma coisa, por acaso hoje um artigo que eu acho interessante, do Luís Aguiar Conraria, também aqui colaborador, no Expresso. Ele até acha que a reforma da lei de trabalho não é muito importante, mas depois chama a atenção para um outro aspecto, que é haver competitividade no mercado de trabalho. Portanto, eu não permitir
Por exemplo, uma coisa que recentemente, ele cita esse caso, que aconteceu uma intervenção da Autoridade de Trabalho, da Autoridade da Concorrência, que até multou, e multou um valor pesado, milhões de euros, empresas grandes que tinham acordado entre elas não competirem pelos quadros. Isto não pode acontecer. Isto não pode acontecer, não é? Pelos quadros ou pelos trabalhadores, nem sei se eram quadros ou se eram trabalhadores naquele caso. Isto obviamente não pode acontecer, porque tem que haver, eu tenho que saber, epá, e nós aqui, enfim, neste meio, no meio em que estamos, sabemos que as pessoas passam a vida a circular de um lado para o outro. Agora imagina que de repente havia aqui uma espécie de oligopólio que dizia, pá, acabou. Uma das formas que as pessoas uma das melhores formas que os trabalhadores têm de progredirem nas suas vidas é, olha, aquilo que o meu antigo e saudoso patrão, não me importa nada de chamar este nome, chamado Balbino de Azevedo, costumava dizer que era carreiras em zigue-zague. Que é, não são carreiras em que o posto é uma antiguidade, são carreiras em que os desafios são oportunidades. Portanto, e o desafio pode ser dentro do mesmo grupo, ele tinha um grupo grande, permitia aos seus quadros fazerem isso, mas não ficava particularmente perturbado se as pessoas fazerem aquilo que muitas pessoas fazem. Ora estão aqui numa empresa, ora vão para outra e não estão obcecados, por exemplo, muitas vezes com o contrato e o contrato coletivo e saber se o contrato... É evidente que quando têm às vezes certos encargos, um empréstimo bancário, preocupam-se minimamente por saber se têm alguma segurança no emprego. Mas, muitas vezes, é mais importante que a segurança no emprego é saber se vão ganhar 50% mais. E 50% mais não se ganha de um dia para o outro dentro de uma empresa. Mas pode-se ganhar ao trocar de empresa. E isto é algo que, por exemplo, fala-se pouco. E é uma das formas, precisamente, de, se quiseres, compensar o facto de ser uma relação desigual. Porque nessa relação desigual, o trabalhador, se perceber, então em um momento em que nós temos, como o momento em que vivemos, em que temos não direi pleno emprego, mas perto disso, a competição por trabalhadores existe. Em alguns setores existe muito, não é? Na construção civil, por exemplo. Encontrares pessoa, quer dizer, não é encontrares trabalho indiferenciado. Encontrares trabalho diferenciado nesse setor, existe. E sabes que, mesmo tu, se quiseres pedir a alguém para ir à tua casa corrigir às vezes uma daquelas coisas que acontece, não é? Tens que pagar à hora valores que não imaginas que estás a dizer que sim com a cabeça, não é? Para acabei de pagar um. Pronto. Acabaste de pagar um. Portanto, pois, porquê? Posso confessar aqui o valor hora do instalador de um eletrodoméstico. Epá, portanto, eu não ganho aquilo. E isso é muito importante. Quer dizer, agora, quando nós olhamos para todo o mercado de trabalho como se fossem apenas gaspiadeiras ou operadores de supermercado, repare, mesmo o trabalho digamos, caixa de supermercado, hoje em dia acontece muito, que basta olhar, mas passa por esses sítios, há muitas dessas pessoas que é um emprego de passagem. Portanto, são sítios onde se está numa certa fase de vida, enquanto não se arranja outra coisa, e depois entra-se e sai. Não é exatamente uma carreira, não se faz carreira como caixa de supermercado, não é? Portanto, esta ideia de que... E nós temos que puxar por isso. Porque isso também é muito importante para que, por exemplo, uma coisa que se fala muito, que é a formação do trabalhador. A formação do trabalhador faz sentido se esse trabalhador tiver uma carreira pela frente. Isso é uma das coisas que nos últimos anos ficou muito, diria, com as pernas cortadas pelo efeito conjugado de aquele amalgamento que houve entre o salário mínimo e o salário médio, em que de repente os recursos iam todos para o salário, quer dizer, o salário mínimo não provocou, como algumas pessoas anteciparam, mais desemprego, mas provocou uma compressão da grelha salarial. A compressão da grelha salarial desincentiva muito a vontade de trabalhar, a vontade de progredir, a ideia que se tem qualquer coisa pela frente. Até porque depois, para essa compressão, digamos, na prática, naquilo que se leva para casa ao fim do mês, pesa ainda outro fator, que é a progressividade fiscal. Nós temos um sistema de progressividade fiscal que muitas vezes, se eu quiser dar mais 100 euros líquidos a um trabalhador, não é preciso, tem que gastar 250 euros se for a entidade patronal. Portanto, e pode não compensar, não é? E pode não compensar. O trabalhador subir de escalão. Exatamente, portanto, e pode não compensar. Portanto, há muitas situações. Portanto, a conjugação destes fatores todos faz com que uma das coisas que eu acho que é mais aflitivo, e isso é um aspecto também muito pouco discutido neste debate, que é assim, nós temos um sistema de legislação laboral que é muito penalizador para os mais novos.
É o que se chamava um sistema dual, um sistema injusto. Quer dizer, quem ganhou os direitos todos e está alapado. E repara, e às vezes há coisas, a mim me fazem imensa impressão, não sei se está na agenda de trabalho digno, se não, mas é uma das coisas, por exemplo, que existe, que é, e que creio que também está bem em discussão agora desta vez, que é assim, eu estou numa empresa e durante e a certa altura há uma reestruturação e a minha hierarquia diz assim, olha, agora vai ser... neste caso será editor, noutros casos será chefe de turno, coisas desse género. E passados uns meses ou um ano, aquilo não está a funcionar. Eu não me estou a dar com os outros editores, ou não estou a dar com os outros chefes de turno, ou, afinal de contas, sou um bom trabalhador, mas aquilo está acima da minha competência. E eu digo, olha, acabou, isto foi uma experiência, acabou, voltas para o teu ordenado, para o teu sítio. Não posso baixar o salário. Não posso baixar o salário. Porquê? Só posso baixar o salário se for um cargo de direção ou de administração, o que é óbvio, não é? Mas se for um cargo assim intermédio, eu não posso baixar o salário porque se considera que, por exemplo, à conta da desigualdade, eu não posso fazê-lo. O que é que as empresas torneiam isto? Eu já tive que fazer isso na vida, não é? Já tive que tornear este problema em empresas onde tive responsabilidades. Não é preciso ser administrador, é ter responsabilidades. Como é que a gente faz isto para não ficar preso a uma coisa que de repente pode mudar? Faz através de pagamentos por fora, ou pagamentos que não ficam fixos, que não são incorporados formalmente como salário, fica uma espécie de subsídio para isto ou subsídio para aquilo, que se pode em qualquer... Mesmo assim, se fosse indo para tribunal, é duvidoso que não fosse, que não gerasse problemas. Isso é o tipo de situação que faz com que as pessoas tenham receio em tornar as empresas mais dinâmicas. Mais do que isso, é uma coisa que prejudica os trabalhadores. Prejudica aquela ideia de que isto é, que tudo funciona na base, eu costumo dizer que é na tropa que é assim, não é bem assim, mas é quase assim, que a antiguidade é um posto. Portanto, estou cá, aquele velho princípio de que a progressão faz por de utilidades, que é uma coisa muito antiga, digamos assim, mas que nem há sítios em que funciona. Não tem que ser assim. Eu até acho que a nossa evolução futura vai ser para regimes ou para situações em que, pelas próprias leis da vida, seja possível, por exemplo, fazer uma coisa que é difícil de fazer, que é, quando me estou a aproximar, quando estou a partir de certa idade, a partir de aproximar da reforma, e que se calhar já não tenho os filhos em casa, já paguei a minha casa, já tenho menos encargos, já tenho uma vida mais estabilizada. Dizer assim, eu não preciso ganhar tanto e, portanto, em vez de trabalhar 40 horas, trabalho 30. Venho só trabalhar 4 dias por semana ou 3 dias por semana e ganho menos. Hoje em dia é extraordinariamente difícil fazer isto. Mas isto pode também ser uma forma de fazer outra coisa, que aliás vem agora a propósito, quer dizer assim, eu chego à minha idade da reforma e digo assim, não quero ficar em casa. E, portanto, vou ficar aqui a trabalhar a 50%. Pronto, para manter vida, para manter conhecimentos, para não ter que, de repente, ocupar-me apenas a jogar dominó numa mesa de um jardim. E tudo isto, eu acho que é aquilo que a gente devia estar a olhar, porque é para onde estamos a evoluir. E muita da discussão que houve foi uma discussão agarrada a modelos que eram modelos do passado. Portanto, eu espero que, enfim, não quer dizer que as 100 e tal mudanças que faziam parte do projeto inicial fossem as ideais ou que eu as subscreva todas, mas eram, sobretudo, uma boa compensação dos erros que foram cometidos com a agenda do trabalho, chamada agenda do trabalho digno, que essa sim, de facto, era uma espécie de amarração. Porque isto depois, o que acontece é que depois há sempre fugas, há sempre maneiras... Eu costumo dar sempre este exemplo. Quem é que introduziu os contratos a prazo em Portugal? Sabes? Os contratos a prazo. Quem é que é o diabo dos contratos a prazo em Tenho Portugal? uma ideia, mas não me vou atravessar. Diz lá. Diz lá. Guterres? Não. Contratos a prazo? Não. Vasconcelos. Sabes porquê? Porque, entretanto, tinham feito uma lei que proibia os despedimentos. E eles próprios perceberam, portanto, comunistas, portanto, numa altura em que era um governo, não salvistas, se quiseres, para não chamar comunistas, pronto, perceberam que não era possível. Não era possível pôr isso em vez daquela situação. Portanto, introduziram, para haver alguma flexibilidade, mesmo há 50 anos, introduziram os contratos a prazo. Portanto, a realidade é muito forte, não é? A realidade é muito forte. E quando nós pomos amarras por todos os lados, então o povo português arranja sempre forma de escapar. Claro. Mas
por regra, a forma como escapa acaba por ser sempre mais discricionária e mais prejudicial para o tal equilíbrio trabalhador-emprego do que se tiveres regras mais flexíveis, mas claras, e que sejam compensadas por dar ao trabalhador, nomeadamente a hipótese dele concorrer pelo seu trabalho de uma forma mais livre. A lei do trabalho digno também tirou a autonomia. Por exemplo, eu estou a negociar, há coisas que não posso abdicar. Quer dizer, não posso abdicar na negociação. Porquê que não posso abdicar na negociação se me quiserem ir embora para ir para outro emprego, por exemplo? Não é sempre tudo achar que de repente há ali um... Quer dizer, um dos problemas que que as boas empresas têm é manter os seus quadros, não é despedi-los. Não vejamos o mundo de pernas para o ar.